Olá, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rafael e vamos falar sobre arte e mitologia de novo. Vi que vocês gostaram bastante do vídeo, então vamos fazer mais. Hoje eu tô vindo com Odisseu e Polifemo. Vocês já devem estar bastante a par do filme da Odisseia aí, né? E eu queria comentar com vocês só o comecinho dessa história, né? Por quê? Odisseu praticamente venceu a Guerra de Troia, né? Com o engodo dele lá com o cavalo de Troia. Odisseu é muito relacionado à estratégia, ele é favorecido por Atena e a estratégia, né? Grande parte da estratégia, até no livro Arte da Guerra, estratégia está relacionada muito com engano, né? No livro Arte da Guerra ele fala que toda guerra tem muita relação com engano, né? Com você enganar alguma coisa. Ou você, na verdade, levar o seu inimigo a acreditar que você vai fazer algo para abrir uma brecha e você vencer aquela guerra. Então a história de Odisseu ela é muito cheia de mentiras, de engodos e por aí vai. E aí o que acontece, né? Eles saíram da Guerra de Troia e o finalzinho da Guerra de Troia, lembrando que nos deuses gregos, quando você favorece um, automaticamente você está arrumando confusão com o outro. Não tem como escapar disso, né? E quando eles saem da guerra, Zeus já não estava muito feliz com eles. E com o motivo que foi feito que levou-se essa guerra, né? E aí na volta já da guerra, o que acontece? Acabou lá Troia, cada um voltou pro seu canto. E Odisseu, o primeiro lugar que ele passa é Ismaro, né? E eles passam lá porque eles estão bem, estão abastecidos, tudo tal, ele passa lá para pilhar, porque ele vê que a cidade tá sem proteção, tal, né? Então eles pegam de surpresa, vão lá, roubam riquezas, pegam mulheres, e quando ele tava para sair de lá, os homens ficam gananciosos. E os homens desobedecem ele, né? Continuam pilhando, aí dá tempo dos cicones chamar reforços e aí os gregos perdem, né? E acabam tendo que sair de lá correndo, porque senão eles vão ser trucidados, né? E aí ele já sai correndo de lá. Só aí já dava para entender o que? Esta volta para casa não está muito bem, não está muito propícia essa volta, né? E aí quando eles fazem essa pilhagem, depois eles vão embora, Zeus manda uns ventos desfavoráveis e eles acabam por cair na terra dos lotófagos, que são comensais de lótus. Eles têm uma religião lá com base na flor de lótus e tal. E aí Odisseu manda uns batedores lá para ver a ilha. Eles consomem, eles falam, não, o povo lá é super legal, tal, não sei o que. Dão as flores de lótus para eles consumir, só que essa galera que consumiu a flor, eles não querem sair de lá. E eles acabam ficando presos lá, né? E aí, né, o Odisseu vai lá pegar eles, tudo tal, leva eles arrastado de lá, pega os barcos dele e sai correndo, vazado de lá, porque ele sabe que o quê? Se o resto da tripulação comer aquelas folhas, ou ele mesmo, eles vão ficar sem vontade de sair de lá. Então eles saem correndo. Só que lembrando que tudo isso vai demandando tempo e suprimento. E aí, quando eles chegam na Ilha dos Ciclopes, que é o que a gente vai conversar agora, eles já estão sem suprimentos, né? Os navios, tudo, eles estão precisando parar mesmo, não tem muita escolha, eles têm que parar. E aí eles vão parar na ilha do Ciclopes, né? O Polifemo, que é filho de Netuno. Eles chegam lá, né? O Odisseu vai com o naviozinho, tudo tal, chega lá, ele tem uma hospitalidade, eles falam, não, entra aqui, vem cá, tal, chega junto, vocês estão precisando de suprimentos, fica tranquilo, vou dar suprimentos para vocês. E aí ele leva eles por uma caverna, e nessa caverna ele prende todo mundo. E aí, sabe aquela história? Lembra aquela comida que eu ia dar para vocês? Então, não vai rolar mais, e aliás, vocês que estão no cardápio, né? E aí, quando eles estão presos lá, o Odisseu, que é um cara muito estrategista, ele faz o quê? Ele tá conversando com o Polifemo e ele fala que o nome dele é a palavra grega para ninguém, né? E aí, quando ele fala isso, o Polifemo fica conversando com ele, eu sou ninguém, eu sou ninguém, eu sou ninguém. E quando ele vê o momento certo, porque não adianta nada você enganar se você não tem um momento certo para agir também, né? Se isso não criou para você uma abertura para você atuar. Então, quando ele fala que o nome dele é ninguém, tudo tal, e ele vê que tem uma oportunidade, ele cega o Polifemo,
né? Aí o Polifemo se machuca, tem outros ciclopes ali também na caverna, o Polifemo se machuca, ele sai gritando, né? Ninguém me feriu, e os outros ciclopes ficam, tá bom, você tá gritando por quê se ninguém te feriu? E nesse tempo, nessa brecha de tempo que abriu, as ovelhas eram gigantes lá, né? Então a tripulação se esconde debaixo das ovelhas, eles saem escondidos por ali, e aí eles conseguem sair correndo e chegar nos navios, e pegar os navios e zarpar de lá, né? Só que aí o que acontece? O Polifemo sai correndo do jeito que dá atrás dele, lá gritando lá tal. E o Odisseu, quando ele tá no barco e ele tá indo embora, ele faz o quê, né? Ele abusa da boa vontade ali de tudo que aconteceu pra ele. Ele grita o nome dele e fala, né? Quem fez isso com você só é o Odisseu de Ítaca, tudo, né? Por que ele tem essa atitude? Parte porque, para os gregos também, você chegar à imortalidade, eles tinham um conceito, né? Que você conseguisse a imortalidade a partir dos seus feitos, né? E feitos grandiosos, feitos dignos dos deuses, você imagina que você fez algo tão digno, tão grandioso, que os deuses estavam fazendo as coisas deles lá, eles param para olhar para você. E nesse momento, você tá no ápice, né? Você tá tendo uma atitude que é quase digna de um deus. Porém, todas as atitudes, todas as pessoas, né, na mitologia que tiveram esses momentos altos, elas tiveram também a baixa disso daí, né? Você tem atitudes e glória de deuses, mas você também vai ter problemas dignos de deuses, né? E aí ele grita, né? Ele fala pra pegar e anunciar o feito dele, que foi um feito muito grande, e também por causa da soberba dele, né? Vamos lembrar que ele é um cara que ele venceu a guerra de Troia, ele é um cara que tá acostumado a vencer, né? Então ele é um cara soberbo, não deixa de ser. E aí quando ele faz isso, que foi o que eu tentei retratar nessa arte aqui, né? Que é ele gritando, né, pra ilha. O Polifemo aqui vai ficar pequenininho pra vocês verem, mas eu até coloquei o olhinho dele meio leitoso, né? E quando ele faz isso, poderia ser muito bem a derrocata dele. Por quê? Porque ali, como o Polifemo era filho de Netuno, e Netuno não era qualquer deus, né? Quando Cronos é derrotado, que era o deus maior supremo da Terra, ele é derrotado por 3 irmãos, que é Hades, Zeus e Netuno. Então depois os 3 são uma da chuva, né? Zeus fica o líder da terra e dos céus, Netuno dos mares e Hades do inferno. Então são 3 níveis de poderes equivalentes ali, né? Muito fortes. E ele irritou, aí depois você tem os deuses mais abaixo, né? Que você vai ter Atena, vai ter Mercúrio, por aí vai, né? E aí quando você irrita ele, né? Você tá irritando um dos cabeças ali, e o Polifemo vai e reza, né? E fala assim, pai, eu sei que ele é favorecido pelos deuses, né? Porém, se não tiver como me vingar matando ele, pelo menos torna a viagem dele o mais difícil que puder, né? E aí Netuno fala, tá bom, né? Então vamos por esse lado. E aí ele tem acontece um monte de coisa na Odisseia, uma viagem rápida demora 10 anos para ele chegar em casa, né? E agora, né, gente, o que a gente toma dessa lição que os gregos também sabiam, né? Que, por exemplo, em primeiro lugar, né, toda história grega, você tem muitas tragédias, muitas coisas dando errado, e até você olha a própria guerra de Troia, todo mundo que estava envolvido ali, envolvido com os deuses, todo mundo se dá sempre mal, né? E aquele conceito, né, de quando você chega nos extremos, quando você está no extremo da força, extremo da vitória e tal, você pode esperar que alguma coisa ruim vai acontecer, né? O troco vai vir e na mesma proporção. E a outra coisa que a gente tem para imaginar, né, é que, por exemplo, essa atitude de Odisseu, você imagina quando às vezes seu time de futebol tá ganhando pra caramba, tá dominando o jogo e ele fala, não, vou querer brincar mais ainda. E aí depois ele faz isso e acaba perdendo o jogo. Ou a gente, em algum momento na vida, quando você tá, sabe, voando baixo e tal, não sei o que, e você fala assim, não, vou aproveitar mais um pouco ainda, né? E neste vou aproveitar mais um pouco, a gente acaba perdendo tudo que tem. Né? Isso que fica da lição, né? A soberba, quando você fala assim, putz, poderia ter parado antes. E você imagina, se Odisseus não tivesse gritado, né,
pro Polifemo, talvez ele não tivesse tido tanta confusão na vida dele. Ele tivesse a vitória e tivesse voltado para casa tranquilo. Porém, ele não iria ter a glória, né? E tanto Odisseu como Aquiles também teve uma história parecida, né? Que chegam para ele e falam: você pode ter uma vida normal, feliz e longa ali com seus filhos, ou você pode alcançar essa imortalidade, fazer grandes feitos, mas, você vai morrer jovem. E ele escolhe a honra, né? Escolhe o orgulho, escolhe os louros ali, né? E no final, depois, apesar de todos eles escolherem, né, de todos eles andarem próximos dos deuses ali, no final a maioria deles acaba se arrependendo dessa decisão, porque as consequências desses atos são sempre grandes, são sempre homéricas. E aí, gente, essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero que tenham aproveitado o tempo de vocês comigo com essa história. Quem puder deixar um comentário falando se gostou ou não gostou, eu agradeço demais. Aquele like que sempre ajuda. E até a próxima. Valeu!